Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de estudos de segunda-feira. Que tenhamos uma noite bastante proveitosa, que nossos estudos possam ser de grande reflexão para todos nós. E nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que será? Significado. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo e etc. Cada um realmente tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. A expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens, podemos ver que Deus dá o poder de escolha ao ser humano. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os seus mandamentos e façam coisas boas. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas da forma como usa o livre-arbítrio, ou seja, vai ser responsabilizado pelos seus atos. Então podemos citar algumas passagens da Bíblia que, por exemplo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Temos também uma outra passagem que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso está em Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E também tem uma última que eu vou falar aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Então, na Bíblia tem essas coisas. E no livro Livre-arbítrio, no livro Livre-arbítrio de Santo Agostinho, esse foi uma obra da autoria dele, e este livro, que tem data de 395, ele foi escrito na forma de diálogo do autor com seu amigo Evódio. Nessa obra, Santo Agostinho elabora algumas teses a respeito da liberdade humana e aborda a origem do mal moral. Muitas vezes, a expressão livre-arbítrio tem o mesmo significado que a expressão liberdade. No entanto, Santo Agostinho diferenciou claramente esses dois conceitos. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em uso o livre-arbítrio. Depende sempre de como usa essa característica. Assim, o livre-arbítrio ele está mais relacionado com a vontade. Porém, uma distinção entre os dois é que a vontade é um ato ou ação, enquanto que o livre-arbítrio é uma faculdade. Então, Santo Agostinho quis dizer que o livre-arbítrio é atitude, né? Faz parte, mas ele só tem liberdade quando ele opta pelo bem, em fazer o bem. E tem o livre-arbítrio também na filosofia, que no âmbito da filosofia, o livre-arbítrio se opõe ao determinismo, que defende que todos os acontecimentos são usados por fatos anteriores. Para o determinismo, as ações do homem são determinadas por leis da natureza, ou por causas ou por causas da natureza, né? E por isso, o ser humano não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, na filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade e ocorrem com a força de outras causas, internas ou internas. Então, ali ele livra o homem de suas
de sua responsabilidade, né? Que isso é causado pelas forças externas e internas da natureza, e não de acordo. O homem não interfere nisso. Ele é movido por aquilo ali, pelas forças da natureza, né? Agora, todos nós fomos educados no cristianismo, né? Pelo menos a maioria de nós. E nós, então, que estamos aqui reunidos, somos todos do cristianismo. Então, nós somos detentores do livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos, mas há uma contrariedade nisso. Pois dentro do mesmo cristianismo é dito que cada pessoa possui o seu destino e que ele já está traçado. Então, muita gente vai dizer isso. Mas é uma contrariedade. Nós temos um destino. Se o destino já está traçado, como nós temos livre-arbítrio? Se o destino já está traçado e possuímos o livre-arbítrio, não haveria nisto uma contrariedade? Vamos tentar ver esse assunto dentro da doutrina espírita. Primeiramente, precisamos conhecer o que os espíritos superiores responderam a Kardec sobre o tema livre-arbítrio. Na pergunta 7.5, diz o seguinte: por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 4 do Princípio Vital. Entenderemos no posicionamento dos espíritos que o livre-arbítrio é uma característica predominante dos seres possuidores da racionalidade, pois o instinto é uma condição animalizada que nos dá a potencialidade de exercer o seu sentimento e as suas necessidades. Já a razão nos possibilita a necessidade de pensar, raciocinar, utilizar a inteligência e, desta forma, escolher o que é melhor, qual é a melhor opção. Na pergunta 121 é o seguinte: Kardec pergunta o seguinte: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Isso está em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Aqui está, então, bem claro que o livre-arbítrio é exercido. A escolha é de cada um. Ele não fez ninguém mal, ele fez simples e ignorante. Na resposta, então, 121, nessa resposta, os espíritos comentam que através do livre-arbítrio é que fazemos as nossas escolhas, ou seja, podemos ser bons ou maus. Tudo depende do caráter da criatura, pois o mal é uma escolha que o próprio espírito decide e não um atributo da divindade. Na pergunta 258 é a seguinte: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então aí já está bem claro, ele já tem o livre-arbítrio lá na espiritualidade, porque ele escolheu o que ele queria, né? A aprovação que ele queria. Isso está em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 4 da Vida Espírita. Podemos dizer, então, que o destino não existe. O que há, na verdade, é um roteiro traçado pelo próprio espírito, que, ao tomar consciência de suas faltas do passado e das conquistas necessárias para o futuro, construirá um roteiro com necessidades expiatórias ou provativas que precisará na vida futura. No entanto, o espírito reencarnante, ele contará com o apoio de espíritos técnicos em reencarnação, que estudará o seu caso em particular e, em conjunto, estabelecem metas para aquela reencarnação futura.
Nesse caso, os espíritos técnicos não impõem o roteiro necessário que o reencarnante precisará para ter sucesso, mas ele poderá auxiliar e elucidar o reencarnante. Então a opção é dele, o livre-arbítrio é dele. Uma vez reencarnado, o espírito poderá, com o decorrer de sua vida, realizar escolhas opostas àquelas que ele havia determinado para sua própria reencarnação, por necessidade ou por escolhas próprias de sua sabedoria ou inferioridade. Então ele fez aquele roteiro, mas ele pode, depois de reencarnado, ele pode fazer outras escolhas, optar por lados diferentes, ele tem o livre-arbítrio. E aí vai depender dele se tudo vai ocorrer de acordo com o que ele planejou ou não. E Allan Kardec, ele comentou sobre a referente à pergunta 399, ele fala o seguinte: o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito ele escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera-se se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio, quer dizer, tirar do homem o seu livre-arbítrio, será reduzi-lo à condição de máquina. O Livro dos Espíritos, está no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E nesse comentário de Kardec, nós podemos perceber que se o homem não pudesse realizar suas escolhas, ele seria igual uma máquina programada para cumprir determinadas funções que podemos chamar de destino, pois o destino nada mais é do que uma programação inviolável e destituída de qualquer liberdade de pensamento. Então nós vimos que isso não existe, não é destino, é um roteiro. Ficamos então pensando, se possuímos a liberdade de fazer nossas escolhas, o que dizer quando as escolhas não são as melhores para nós e para a sociedade? Nesta questão, nós podemos ler na pergunta 735, que os espíritos respondem: que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. E eles respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 6 da Lei da Destruição. Porém, o nosso livre-arbítrio é limitado e ele está alinhado à nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluídos somos, maior liberdade teremos, e quanto mais inferiorizado for o espírito, ele gozará de menor liberdade. Desta forma, podemos afirmar que só podemos gozar de um livre-arbítrio limitado, e que essa limitação irá diminuindo à medida em que vamos despertando virtudes e valores divinos e compreendendo as leis do Criador. Porém, a liberdade total não será possível gozar, pois sempre teremos o Criador como consciência suprema do universo, que fará com que cumpramos e sigamos as leis divinas por ele designadas. Na pergunta 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Pergunta 846.
Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Ele pode até ter arrastamentos, mas ele pode vencer e não ir. Pergunta 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta: já não é o senhor de seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. E desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então a matéria só limita nesse caso. Isso está em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10, A Lei da Liberdade. Então, a fim de ilustrar tal capacidade de escolha e decisão, eu vou apresentar a seguinte lenda. Em uma vila da Grécia vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas as perguntas que fossem feitas. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo, disse: eu acho que sei como enganar o sábio. Vou pegar um passarinho e o levarei dentro da minha mão até o sábio. Então perguntarei a ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, espremo o passarinho, mato e deixo cair no chão. Mas se ele disser que está morto, abro a mão e deixo voar. Assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta: sábio, o passarinho na minha mão está vivo ou morto? O sábio olhou para o rapaz e disse: meu jovem, a resposta está em suas mãos. Com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas, irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. Sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos ou ideais é alguém que no passado fez mau uso de seu livre-arbítrio e hoje se defronta com as consequências de seus próprios atos. Então é isso, meus irmãos. O livre-arbítrio vai ser sempre limitado porque tem a consciência suprema, que é Deus, né? E Ele nos comanda, né? Ele é a liberdade suprema. E eu espero que eu tenha me explicado o máximo possível sobre a importância do livre-arbítrio na nossa vida, tá bom? Agora vocês vão ficar com uma música para uma reflexãozinha mais um pouco da importância do livre-arbítrio. Boa semana para todos!